Boa noite, meus queridos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade. Hoje iremos falar um pouquinho dele, que é o nosso Consolador, que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, aquele que o mundo não conhece, aquele que testifica de Cristo e nos sela para o dia da redenção. Convido os irmãos a lerem Atos 2,4, que é o texto ali do derramamento do Espírito na festa de Pentecostes. Atos 2,4 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Até aqui está bom. Esse é o cumprimento da profecia que se encontra no livro de Joel 2,28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E foi o que Pedro disse em Atos 2,16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, cumprindo-se a profecia que Joel predisse. E interessante, vamos ler aqui mais um texto. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vejam, ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que dizer que Deus derramou seu Santo Espírito sobre nós, e é o mesmo que dizer que o Espírito Santo habita em nós. São sinônimos essas expressões. E o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, porque muitos irmãos sinceros, unitaristas, dizem o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, como pode uma pessoa ser cheia de outra pessoa? Não tem como já ver uma pessoa ser cheia de outra. Eles usam esse argumento, mas não analisam o contexto de uma forma geral. Por que eu digo isso? Vejam bem, derramar o Santo Espírito sobre nós, ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo habitar em nós são sinônimos. Como pode uma pessoa habitar em outra pessoa? Eles esquecem desse texto de João 14:23, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Jesus Cristo é uma pessoa. Como pode uma pessoa morar dentro de outra, entre aspas, ser cheia da outra? Que responde o mesmo texto responde. Essa figura de linguagem, o pessoal às vezes quer usar isso para dizer que o Espírito Santo tem que ser um poder e não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode morar dentro de outra, ser cheio de outra. O texto diz que Jesus, que é uma pessoa, e Deus fará morada dentro de nós. Isso eu acredito que já responde esse argumento. E os irmãos que dizem isso, esquece que aqui quando diz aqui eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. A palavra aqui traduzida por Consolador, a palavra Parácletos, ela significa, é um consolador, não um consolo. Para se fosse um poder seria um consolo, é um consolador, é um agente. Esse consolador, ele, na visão greco-romana do primeiro século, ele é um advogado de defesa que intercede junto ao juiz, junto à corte, intercede, auxilia, defende, pleiteia a causa. Essa expressão é carregada de sentidos que o português não consegue transmitir. Um poder não conseguiria representar alguém diante de uma corte, de um tribunal. Aqui é usada essa palavra e o pessoal menospreza isso dizendo que é um poder, né? Isso é muito interessante. E uma coisa que é válido notarmos, que quando diz que o Espírito Santo habitaria em nós, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que interessante, o Espírito Santo habita em nós. Aqui é dito que o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo que habita em nós. A única referência que vemos na Bíblia e na mentalidade judaica, quem habita em santuário é o próprio Deus. Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. E um texto que é muito conhecido no nosso meio, Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, os israelitas deveriam fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. E no Novo Testamento, Jesus que tabernaculou no meio de nós. E é dito lá em Coríntios,
6:19, que o Espírito Santo habita no nosso corpo, que é o templo dele, ou seja, na visão judaica, quem habita em templo é apenas o próprio Deus. Isso eles não levam em consideração. E um outro argumento que também é um argumento que não leva em consideração o contexto bíblico, histórico, é o argumento que muitos irmãos sinceros usam para dizer: não, o Espírito Santo não é Deus porque não tem um trono, não vemos em lugar nenhum das Sagradas Escrituras a menção de um trono para o Espírito Santo. Irmãos, temos que entender uma coisa: quando a Bíblia fala que Deus reinará sobre todos, tudo e todos, que Deus colocará debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés, todos os reis da terra, entre outras passagens, temos que levar em consideração que todo o contexto bíblico, seja de Gênesis a Apocalipse, contexto escrito por Moisés, pelos apóstolos, pelos profetas, a maior autoridade, quem reinava e governava sobre o povo era o rei. O rei é que tinha autoridade, ou seja, sinônimo de autoridade, de governo, é quem está no trono. Deus está no trono como sinal de governo que governa todas as coisas. Jesus Cristo estará e sentará no trono junto ao Pai, como diz Apocalipse, para mostrar que aquele servo humilde que veio reinará sobre toda a carne, sobre todos. Para que fazer menção de um Espírito Santo em um trono para mostrar que ele governará, reinará sobre quem, se não é a função dele? A função do Espírito Santo é apontar para Cristo, é mostrar e nos convencer que Cristo é o Senhor e Salvador, e não de demonstrar a si mesmo. E a menção de trono é uma menção que se refere a poder, a governo, a autoridade. E o Espírito Santo não tem essa preocupação em demonstrar tal autoridade sobre nós. Esse argumento que o Espírito Santo não tem um trono é um argumento que, diante de tantos textos que deixam claro tanto sua personalidade quanto sua divindade, eles colocam esse argumento sobre todos sem analisar o contexto da época, o contexto em que as Sagradas Escrituras foram escritas e o que realmente significa ter um trono ou estar sobre um trono. Isso não é levado em consideração para os que usam esse argumento. Outra coisa que temos que levar em consideração: se ter um trono no céu for requisito para ser Deus, então temos vários problemas, porque Apocalipse 4:4 diz que os 24 anciãos têm 24 tronos no céu. Jesus Cristo, em Mateus 19:28, prometeu 12 tronos aos 12 apóstolos. Então temos aí 36 deuses, porque se trono for requisito para ser Deus, a coisa muda de figura. Dando sequência ao raciocínio, eu poderia usar inúmeros textos referente aos atributos, às funções do Espírito Santo, mas eu selecionei apenas alguns que o próprio Espírito me conduziu, que eu achei que seriam os melhores. Mas vamos lá, Apocalipse 2:17 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo diz. Isso não é um atributo de um poder, e sim de uma pessoa. Atos 13:2 diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mais uma vez diz que o Espírito Santo disse. Isso, um poder que diz, é um pouco estranho. Mas vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Olha que interessante, diz que o Espírito Santo iria anunciar tudo o que tiver ouvido. Ou seja, ele, além de dizer, ele ouve. Ele anuncia as coisas que ele ouviu de Jesus e do Pai. O verso 8 aqui de João 16 que diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele convence, mais um atributo que um poder não teria. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele ensina e faz lembrar. Mas um atributo que
Somente um ser pessoal pode ter. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, ele impede a pessoa de pregar, de fazer aquilo que não é da sua vontade. Ele se entristece, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. E Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, o Espírito Santo se entristece. Ele tem o poder, ele não é o poder, né? Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo. No verso 19 também é dito a mesma coisa, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele não é um poder, ele tem o poder. Agora imaginemos que os irmãos unicistas, os testemunhos de Jeová, estão certos e que o Espírito Santo é um poder. Como ficaria na mente dos leitores ali do primeiro século, que receberam essas palavras, que ouviram e que as leram, no poder do poder, um poder que tem o poder. O Espírito Santo é um poder e esse poder tem o poder. Não faz sentido nenhum. Eles entenderam que no poder da pessoa divina do Espírito Santo, no poder dele e não no poder do poder. Isso aqui não faria o menor sentido para os leitores que receberam essas cartas em primeira mão. Vemos que essa não é uma leitura plausível para o texto, é no poder do Espírito Santo e não no poder do poder. Mas vamos lá, ele tem amor, Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo. Até aqui, ele tem amor. Ele cria, o Espírito Santo cria todas as coisas. Não vemos nenhum texto na Bíblia que diz que o Pai criou todas as coisas sozinho, que Jesus criou todas as coisas sozinho, mas que o Espírito Santo cria todas as coisas, vemos um texto. E é interessante que, para quem estuda hebraico, o verbo bará, criar, criar do nada, só admite como sujeito o próprio Deus. Ele não admite outro sujeito que não seja o próprio Deus. E aqui o salmista se utilizou do verbo bará para dizer que o Espírito Santo é o Criador. Salmo 104:30. Envia o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, é utilizado o verbo bará para o Espírito Santo, que ele cria, as coisas são criadas por ele. Isso ninguém menciona, que ele é o Criador. Outro texto também interessante, que ele sonda o íntimo de Deus, ele é onisciente. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa, e ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Ou seja, ele sonda o íntimo de Deus, ele prescruta o íntimo, o coração de Deus. Ele é onisciente. E o interessante, que alguns irmãos podem já estar pensando, ele é onisciente, aquele velho argumento também muito simplista. Como se o Espírito Santo é onisciente, se Jesus disse que ninguém sabia o dia nem a hora de sua vinda, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Como que ele pode ser onisciente? Só que os irmãos esquecem de analisar o contexto. Quando Jesus disse aquilo para os apóstolos, eles mal conheciam a pessoa de Jesus. Filipe ainda diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Eles mal conheciam sobre o Espírito Santo, não tinham tanto contato, e Jesus iria explicar para ele: ninguém sabe, apenas o Pai e o Espírito Santo que está no céu, e eu, depois de ser glorificado, saberei, porque eu encarnei,
Jesus não quis dar muitos detalhes, ele apenas quis dizer que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda dele. Ele não quis tratar que ele, na condição humana, não saberia, que o Espírito Santo... Ele não quis dar detalhes. O pessoal às vezes usa um texto achando que o Espírito Santo não é onisciente. E se o Espírito Santo, que sonda até o íntimo de Deus, ele não saberia a data e hora da vinda de Jesus? É muito difícil, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Hebreus 9,14 diz que ele é eterno. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Até aqui. O Espírito Santo é eterno. Esse é um texto muito claro. Ele é chamado de Yahweh, de Jeová. O tetragrama sagrado YHWH é utilizado para se referir ao Espírito Santo. Hebreus 3,7 diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Esse texto é um paralelo do Salmo 95, 6 a 11, que diz o seguinte: vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Aqui está escrito tudo em maiúsculo, está o nome do tetragrama sagrado, Yahweh, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Ou seja, o tetragrama sagrado é aplicado para o Espírito Santo. Ele é chamado claramente de Deus em Atos 5, 3 e 4, que diz o seguinte: aquela famosa passagem onde Zafira e Ananias, o povo, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Zafira e Ananias vendeu a propriedade, reteu parte do dinheiro e depositou um pouco, dizendo que era todo o valor da propriedade. Veja o que diz o texto. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, Ananias não mentiu aos homens, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus, ele mentiu a Deus. Aqui é claro que o Espírito Santo é Deus, ele é mencionado como Deus. É um texto muito forte. E um texto que nos mostra essa conexão entre as três pessoas da Trindade, eu já mencionei esse texto aqui, é o texto de Romanos 8, 8 ao 10, que diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui é muito claro, diz que o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no verso 10, se porém Cristo está em vós, ora é Cristo, ora é o Espírito de Cristo, ora é o Espírito de Deus. Aqui, claro, um texto, uma menção clara da Trindade. Um texto que é claro também falando sobre a onipresença do Espírito Santo é o Salmo 139, verso 7, que diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, diz que o Espírito Santo está em todas as partes, ele é onipresente. O texto de 1 de Pedro 4,14 diz que ele é o Espírito da glória. E Isaías 40, 12 ao 15 diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmo? Quem recolheu a terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outreiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão?
quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Aqui vemos que o Espírito Santo ele é onipotente e onisciente. Esse texto deixa claro aqui que com quem tomou ele conselho, ou seja, tinha conhecimento de tudo, quem lhe deu compreensão, quem instruiu na vereda do juízo, quem lhe ensinou sabedoria ou lhe mostrou o caminho do entendimento. Vemos aqui que ele tem conhecimento de todas as coisas e ele é todo poderoso, pois tudo foi criado por meio dele. E o pessoal às vezes quer negar. E uns textos assim, às vezes alguns textos simples também que muitas vezes ignoramos, os textos ali de 1 Coríntios 13, que é mencionado as 3 pessoas separadamente, e o texto que é a fórmula batismal, que na mesma sequência também diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma coisa muito lógica. Se o Espírito Santo fosse um poder pertencente ao Pai, bastaria Mateus dizer, batizar em nome do Pai e do Filho. Para que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um poder que está no Pai? Não faz sentido ele usar um artigo, usar em nome de um poder, sendo que onoma, né, em nome, não pode ser usado para se referir a uma coisa imaterial. Ali é muito claro, texto simples, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, separadas. Se fosse um poder, estaria no Pai, bastaria mencionar em nome do Pai e do Filho, que o poder já está presente no Pai. É muito interessante e é um texto muito simples e ignorado pelos irmãos. E uma coisa muito interessante que alguns irmãos dizem, mas na Bíblia não aparece a palavra Trindade. Os profetas, os apóstolos, ninguém mencionou claramente sobre a Trindade. Se fosse uma doutrina assim tão importante, isso estaria mencionado. Meus irmãos, o pessoal às vezes faz um argumento desse ou leva... Eles pensam que a Bíblia, as cartas foram escritas igual a gente está aqui hoje, eu falando da minha casa para vocês, nessa tranquilidade, sem perseguição, sem problemas dentro das congregações, das igrejas, sem problema de perseguição, de morte, de outras pessoas ensinando doutrinas contrárias àquela que Cristo ensinou. Eles não levam isso em consideração. Vejam um exemplo. Paulo, Pedro e qualquer um dos profetas, com exceção de Moisés, não tinham toda a autoridade no momento em que escrevia uma carta. Paulo escrevia a carta para uma igreja, a igreja ao ler essa carta, ao interpretar o que Paulo estava dizendo, ao ver o que ele dizia ali, iam vendo, não, o que ele diz é uma coisa certa, é uma coisa coerente, o Espírito Santo trabalhando na pessoa, não, isso é Deus. Aí eles começavam os problemas que tinham que ter sido tratados na época. Cristo como Messias, que muitos não acreditavam que Cristo era o Messias, que Cristo ressuscitou. Paulo gasta um capítulo inteiro em Coríntios para falar que Cristo ressuscitou. Muitos não acreditavam que Cristo ressuscitou. E, dentre isso, trabalhar os problemas específicos das congregações. Vemos a igreja de Corinto, dando muito trabalho para Paulo. Se Paulo escrevesse uma carta, por que Deus é 3 em 1, a Trindade? Eles iriam olhar a carta, esse cara é louco, isso é um lunático, não vou aceitar essa carta dele aqui não. Ele tinha que escrever uma carta, tratar os problemas da congregação, da igreja, tratar as coisas importantes, no caso que Jesus é o Messias, que Jesus morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados, e dentro desse contexto o Espírito Santo ia ponderando para eles escreverem, assim como Paulo escreveu Romanos 8, 8 ao 10, para ficar uma coisa... Para quem escavar bem a verdade, encontrar que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o nosso Deus é um Deus triuno. Não está explícito, mas se a pessoa escavar e estudar, ela vai encontrar. Se a pessoa ler de forma superficial, ele vai entender que Cristo é o Messias e morreu para pagar pelos nossos pecados e só nele temos a salvação. É o básico e qualquer um precisa entender. E o pessoal também, como eu disse, ignora a questão de perseguição, pois a perseguição era uma coisa ferrenha. Eles escreviam a carta, mandavam para a igreja, era tanto problema nas comunidades que não era uma coisa assim simples de se resolver, de tratar. E vemos que, mesmo com todas essas dificuldades, o Espírito Santo usou. Temos vários vestígios no Novo Testamento, em toda a Bíblia, que Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e só existe um Deus. Veja bem, o Espírito Santo foi tão sutil que ele, tratando da divindade, da messianidade de Cristo, os problemas locais, a idolatria, a prostituição, tantos outros problemas, ele tratou desses problemas
doutrinou o pessoal a entender os princípios cristãos e deixou de uma forma subentendida que Jesus é Deus, que Ele é Deus e que o nosso Deus é o único Deus composto por 3 pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. E outros problemas que temos em não enxergarmos a Bíblia como a Trindade é o seguinte: se Cristo, sendo uma criatura, morreu para pagar os nossos pecados, então não há graça da parte do Pai. Nós não somos salvos pela graça, pela graça de Deus, porque quem morreu, quem resolveu dar a sua vida pelo pagamento dos nossos pecados foi uma criatura, ou seja, se uma criatura morreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado, então não existe graça da parte de Deus, não somos salvos de graça, uma graça sem merecermos da parte de Deus, porque foi uma criatura que morreu em nosso lugar. Ou seja, se Cristo foi uma criatura, somos salvos pela graça de uma criatura e não de Deus. Isso torna Deus impotente, porque Deus não poderia fazer nada por nós, que teve que deixar Cristo fazer por nós, porque Ele não poderia. E se Cristo não morresse por nós, sendo Ele uma criatura? Como que Deus faria? E é muito fácil para Deus criar vários Cristos para morrer por nós, sendo Cristo uma criatura. Vemos que somos salvos pela graça de Deus, é uma graça imerecida. O próprio Deus morreu para nos dar a salvação, morreu em nosso lugar para Ele mesmo pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Se Cristo for uma criatura, então Cristo é uma criatura que nos salva e somos salvos pelas obras de uma criatura e não pela graça de Deus. Isso é uma coisa, um problema imenso que os unicistas não trabalham e não conseguem resolver. E outra coisa, até a ira de Deus, quando Deus derrama sua ira sobre a humanidade como punição pelo pecado, na visão trinitariana, ela demonstra o amor da parte de Deus, pois Deus derrama sua ira sobre si mesmo, ou seja, Deus na cruz do Calvário paga pelos nossos pecados e Ele derramando a sua ira sobre a pessoa de Jesus, que é uma das 3 pessoas da Trindade, cumprindo esse requisito da sua vontade, Ele derrama a sua ira sobre si mesmo e não sobre a criatura, para fazer a criatura pagar pelas outras criaturas. Ele derrama sua ira sobre si mesmo, para Ele mesmo pagar pelo pecado e nos dá de graça o direito à salvação. Essa é outra coisa que não existe no unicismo. Do contrário, Ele derramaria sua ira sobre a criatura, sobre Cristo criado uma criatura. Voltamos ao velho problema, pois somos salvos pela graça de uma criatura. Por isso a tradução Novo Mundo verte todas as vezes que aparece a palavra caris, né? Eles vertem por benignidade merecida, pois Deus no unicismo não tem graça, Ele não é um Deus que derrama, que nos salva de graça. Somos salvos pela graça, pela boa vontade de uma criatura que resolveu morrer em nosso lugar, e não pelo próprio Deus que nos redime e nos salva. E assim sendo, essa criatura, Jesus sendo uma criatura, demonstrou mais amor do que o próprio Pai, pois Ele foi quem se ofereceu voluntariamente para morrer em nosso lugar. Deus nada fez por nós, pois uma criatura que fez isso, e Deus aceitou essa atitude, essa obra dessa criatura. Sem Trindade não há amor, não há graça, e até a própria essência de Deus, que Deus é amor. Uma pergunta muito simples: como nós definimos o amor? O amor só existe entre uma pessoa e outra. Para existir amor, no caso, eu amo a minha esposa, eu tenho que ter a minha esposa para amá-la. Eu não consigo amar nada. A Trindade, a essência de Deus sendo Deus amor, só consegue ser a essência de Deus, o amor, se Deus for mais de uma pessoa, pois a essência que une a Trindade, Deus ama o Pai ama o Filho ama o Espírito Santo e ambos se amam. Isso é amor. Para Deus existir na forma, Deus sendo amor, Ele tem que existir na forma de Trindade. Não existe um Deus uno que é amor. Ele ama que ama quem? Não existe. Entendeu? A essência de Deus só é completa sendo Ele um Deus triuno. Na visão trinitariana, Deus dá a sua lei ao homem, o homem transgride e é condenado à morte eterna. Para reverter a situação,
o próprio Deus se faz carne e morre para pagar uma dívida que era da criatura e após morrer nos dá de graça a vida eterna. Somos justificados pela justiça de Deus e não pela nossa própria justiça ou a justiça de uma criatura. Porque se Cristo for uma criatura, somos justificados pela justiça de uma criatura e não pela graça divina. Isso é muito interessante e muito importante. E como diz John Stott diz o seguinte, que sendo Deus triuno, o amor divino triunfou sobre a ira divina através do divino autossacrifício voluntário de Cristo. É a melhor forma de entendermos graça, de entendermos o nosso perdão, a nossa salvação e de entendermos que o que a Bíblia nos diz, a melhor doutrina é a Trindade. Os que aceitam ou advogam outro pensamento têm que ignorar alguns textos, têm que forçar ou criar traduções para si. Isso não condiz com o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina, o que o Espírito de Deus nos conduz a entendermos. E repito, para quem ler a Bíblia assim de forma superficial, ele entenderá o básico, que Jesus é o Messias, morreu para pagar pelos meus e pelos seus pecados. O suficiente para a salvação. Mas aquele que quer estudar, aprofunda, ele vai chegar à única conclusão que Deus é um Deus triuno. Tanto no Antigo quanto no Novo, o livro de Isaías é recheado de textos que nos mostram a Trindade. O anjo do Senhor é aquela comunhão que eu já fiz vídeos aqui sobre o anjo do Senhor, ele se apresentando como o próprio Deus e depois Jesus Cristo falando que ele é o que apareceu a Abraão, que era o anjo do Senhor, e o texto em hebraico diz que Deus se proveu do sacrifício, ou seja, Deus se entregou, se transformou em sacrifício. Isso é mais claro do que o sol ao meio-dia. Espero ter ajudado vocês com esse simples vídeo. Que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, é uma das três pessoas do único Deus, o Deus triuno, possa nos ajudar a entender mais de sua essência. Fiquem na graça de Cristo e até o próximo vídeo.